Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais um estudo das parábolas de Jesus. Hoje nós vamos estudar a parábola das 10 virgens, no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. E antes, nós vamos ouvir um louvor Foi Graça, que já é nossa marca registrada, né? Hoje nós vamos ouvir com o nosso irmão Azaf Borba, né? Foi Graça, porque é a única coisa que nos faz chegar diante do Senhor nosso Deus. É sua imensa e maravilhosa graça. Foi graça. Então, ouça comigo agora esta música linda. Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando pra me abraçar e perguntará a uma voz: voltados para mim, aponta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei de Jesus que me amou e que por este pecador assim mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecador assim mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça, 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 preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me amou e que por este pecado assim mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça demais, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Graça e paz. Então hoje nós vamos ler Mateus, capítulo 25, a partir do versículo de número 1.
Deus abençoe a irmã Rita. A parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, meu Pai, reconhecendo a nossa insuficiência e pedindo a Tua graça, a Tua bênção e a Tua unção. Pedindo que o Espírito Santo nos inspire e que aquilo que sair da nossa boca seja para a edificação do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então hoje nós vamos estudar esta parábola que é muito conhecida. Nós vamos ver que esse é um texto de Mateus, onde Jesus Cristo vai usar mais uma de suas parábolas. E nesse texto de Mateus, primeiro, como é nosso hábito, como é nosso costume, nós procuramos a interpretação do texto. Então Jesus está agora numa série de parábolas. Na parábola anterior, ele já está falando dos dois servos, o servo prudente e o servo não prudente. Ele termina falando dos dois servos, capítulo 24, do servo que ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa? E ele diz que tem aquele que é fiel e tem aquele que é infiel porque o seu Senhor tarda. E aí, continuando, porque na Bíblia não tinha a divisão de capítulos, essa divisão foi feita bem mais tarde. Então, no texto original, isso é uma continuação. Então Jesus disse: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas. Então vamos primeiro para a interpretação. Talvez nós vamos levar uns 2 dias para estudarmos essa parábola. Na Palestina, nos dias de Jesus, como era feito o casamento? Era muito diferente do casamento no Ocidente. Em primeiro lugar, era feito uma promessa de casamento entre os pais.
às vezes até antes dos filhos nascerem, entre as famílias. Então dizia-se, se eu tiver um filho homem, você tiver uma filha mulher, então eles vão se casar. Então quem determinava o casamento eram os pais. E quando havia um casamento, antes havia um contrato entre o pai da noiva e o pai do noivo. E ali começava o que se chama noivado. Para todos os efeitos, aquele noivado, aquele contrato já estava assinado. Então o pai da noiva tinha o dever de zelar por ela, por sua reputação, por sua virgindade, durante o período de noivado, que durava mais ou menos um ano. E durante um ano, se o noivo morresse, a noiva era considerada viúva. E se ela o traísse, era considerada adúltera já. Então, o pai ficava com o trabalho de zelar pela filha. É por isso que Paulo usa essa ilustração e ele diz aos coríntios: eis que eu zelo por vocês como quem zela por uma virgem, para entregá-la ao noivo. Então o pai tinha o dever de cuidar daquela virgem. E aí, quando chegava a época das núpcias, mais ou menos um ano depois, então como era o procedimento? O noivo saía da casa do pai, acompanhado de amigos íntimos. Essas festas, elas chegavam a durar uma semana. E a noiva, só que era costume não avisar. Era costume, hoje no Ocidente, tem o hábito da noiva se atrasar. Lá era costume o noivo, eu li um relato, aliás, 2 ou 3, enquanto eu estava estudando para preparar esse estudo de hoje, de pessoas que assistiram casamentos na Palestina, de um estudioso das escrituras, que ele foi lá e estava passando na Galileia, viu um casamento e pediu para o taxista parar, viu as noivas dançando, as damas, melhor dizendo, e ele perguntou o que era aquilo. O rapaz disse: é um casamento. Ele disse: mas nós podemos assistir? Ele disse: não. Aí o taxista disse: é porque é o seguinte, ninguém sabe quando o noivo vai chegar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 15 dias, então é costume aqui que o noivo chegue de improviso. Que o noivo chegue, tenha a obrigação de avisar, mas esse aviso pode ser em cima da hora. Então, quando ele sai da casa do pai, tem alguém que vai gritando: eis o noivo. Por isso o grito aqui, quando chega meia-noite. E ele disse que aquela festa era preparada, onde as pessoas eram recebidas na casa. Aí o noivo vinha, ele percorria um caminho longo. Talvez o Jeremias, Joaquim Jeremias, que não é português, é alemão, ele diz que não eram lamparinas como a gente geralmente imagina, mas eram tochas. Então aquelas damas, elas iam acompanhar as virgens, que a questão aqui não é a questão sexual, da pureza, mas elas eram 10 donzelas.
E o objetivo de Jesus é falar da nossa prontidão para a parousia. Parousia é a palavra grega para a segunda vinda de Cristo. Então, aquelas virgens, elas tomavam tochas, né? E muita gente traduziu como lâmpadas, né? E muita gente pensou que eram aquelas lâmpadas feitas de barro, mas que na verdade, se você pegar o texto grego, vai ver que é tocha. Então eles pegavam naquela época, ficavam no caminho, as damas, e com tochas acesas, e essas tochas elas iam se apagando com o passar do tempo. Então o que elas faziam? Elas tinham que ter azeite, né? O azeite da terceira prensagem, que era o azeite usado para alimentar as lâmpadas. Então, quando a lâmpada estava se apagando, elas derramavam um pouquinho mais de azeite e a lâmpada acendia de novo. E aí ia se apagando um pouquinho mais de azeite e a lâmpada continuava acesa. Só que aquelas mulheres conheciam esse costume de que o noivo tardava propositalmente. Então era costume também eles chegarem à meia-noite. Então ele tinha que mandar alguém, mas não era obrigado a dizer antes. Então era um costume de atrasar. E por isso as damas ficavam no caminho, esperando, tá, o noivo para acompanhá-lo à casa da noiva. Aí ele iria lá, havia uma cerimônia lá, havia muitos presentes. E de lá, ele tomava a noiva e saía num cortejo pela vila inteira, onde o povo ia desejando, fazendo votos de felicidade, e os noivos iam recebendo as bênçãos de toda a aldeia, até que eles chegassem na casa do pai. Que o casamento era feito na casa do pai do noivo. Então o cortejo chegava e aí eles fechavam as portas, que já era tarde, e porque quem tinha sido convidado tinha vindo no cortejo, estava ali, e depois eles fechavam a porta para evitar os malandros, para evitar aqueles que vêm para estragar prazer. Então as portas eram trancadas depois disso. E aí Jesus, sabendo de todo esse contexto, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a isso. E ele não fala da noiva, porque o objetivo dele é continuar aquela história do servo fiel que se preparou e do servo infiel que não se preparou. E agora ele vai dar continuidade a esse assunto. Eu fiz didática aplicada, didática do ensino superior e psicologia da didática. E eu aprendi que a repetição é mãe da retenção. Então Jesus ele tem o hábito de repetir, de não repetir as mesmas coisas, mas repetir as mesmas ideias, com histórias diferentes, para que elas fiquem gravadas na nossa mente. Então Jesus agora, sabendo que o seu ambiente conhece tudo isso, que no ambiente de Jesus não precisava, como eu fiz desta explicação, o povo sabia dos detalhes. Então Jesus agora diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que tomando as suas tochas. Elas saíram ao encontro do esposo. Então isso quer dizer
que elas saíram para encontrar esse esposo e para não deixar a noiva ser pega de surpresa. E Jesus diz que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram insensatas. E ele diz que as prudentes levaram consigo, além das tochas, elas lembraram que era costume o noivo se atrasar, o noivo não avisar se ele vinha hoje, se ele vinha amanhã, se ele vinha daqui a 15 dias. Ele tinha que mandar alguém avisando que ele estava chegando, gritando pelo caminho, eis o noivo. Mas geralmente os noivos da época faziam isso em cima da hora. Então tudo fazia parte da cultura local. E aí aquelas moças pensaram e disseram, olha, é costume o noivo se atrasar, é costume ele demorar, ninguém sabe que hora ele vem, ele não avisou. Pode ser que aquele que vem trazendo o aviso chegue em cima da hora. Então vamos fazer o seguinte, vamos acender aqui as tochas e vamos preparar. Então elas umedeceram as tochas, atearam o fogo, e as prudentes pensaram, mas ele pode demorar. Ele pode não vir hoje, pode não vir amanhã. E se ele demorar, como é que vai ser? Então, em caso de demora, é bom que a gente esteja preparado. Então elas pegaram várias vasilhas, encheram de azeite de reserva e elas saíram. Então quando a lâmpada estava se apagando, elas colocavam mais um pouquinho de azeite, que elas tinham trazido bastante, esperando. Elas sabiam que a espera podia ser longa. E as insensatas, elas são chamadas de loucas justamente porque elas não pensaram nisso. Elas parecem que estavam tão interessadas na festa, no banquete. A festa era muito alegre, porque a festa tinha as músicas de roda, tinham as danças, né? A noiva era colocada numa cadeira e o povo saía dançando, os noivos saíam dançando, o povo dançava muito. Então, às vezes as festas duravam uma semana, como eu já disse, então era uma coisa muito bonita. E eu acho que nós precisamos resgatar isso no Ocidente, porque casamento no Ocidente, o negócio é sério. O que demora mesmo é o jantar. A gente vai celebrar casamento e o jantar demora absurdo. O casamento sai tarde, a gente vai jantar lá para 1h da madrugada. E as pessoas ainda ficam insistindo, não, fique aqui, pastor, fique aqui que está saindo. E esse está saindo, o negócio é sério. Então o que acontece? As virgens, as outras 5 chamadas de loucas, elas não perceberam, elas não pensaram. Elas estavam tão alegres por irem para um casamento, por serem as damas, que elas não pensaram que o noivo era costume tardar. Elas acenderam a lâmpada, mas não levaram nada de reserva. Elas imaginavam, essa lâmpada aqui dura 2, 3, 4 horas. Então elas estavam já com o coração lá no banquete, na festa. Então elas não se prepararam para o que poderia acontecer nesse intervalo entre a sua saída e a chegada do noivo. Por isso elas foram chamadas de loucas. E Jesus diz, e demorando o noivo, então todo mundo compreendia que isso aí era comum
que o noivo demorasse. Diz que elas começaram a cochilar. O verbo, ele diz, no grego, diz que elas inclinavam a cabeça, começavam a cochilar e a acordar. Cochilar e a acordar. E o segundo verbo diz que aí elas não resistiram, com a demora do noivo, e todas elas adormeceram. Diz, mas à meia-noite, geralmente os noivos, eles, quando queriam realmente demorar bastante, eles chegavam já à meia-noite. E aí vem alguém na frente gritando, o enviado do noivo, ele mandou alguém de surpresa. Eis o noivo, eis o noivo. Sai alguém, o arauto, anunciando que o noivo está chegando. E aí, até aí está tudo igual. Até esse momento, aparentemente, as noivas as damas são iguais. As acompanhantes da noiva são iguais. São virgens, estão esperando, foram convidadas. Mas quando o noivo se aproxima, vai haver uma revelação de algo que não aconteceu agora, mas de algo que tem o seu ápice, o clímax, o cume, a última instância agora. Então o que acontece é que elas acordaram, aquelas virgens acordaram. Quando aquele homem que era incumbido de fazer isso, ele diz, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então agora as damas eram para se juntar ao noivo e ir no cortejo até a casa da noiva, tomá-la e levá-la para a casa do pai, onde acontecia o casamento, e a lua de mel. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Então agora todo mundo acordou. E esta parábola é uma parábola que tem o começo, é como aquelas novelas que tem a primeira parte e depois tem a segunda parte. E essa aqui diz assim, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Então elas disseram, olha rapaz, quando elas acordaram, elas descobriram que tinham feito besteira. Elas perceberam o ápice, a instância última de um estado que começou lá atrás, de que elas não tinham pensado, tinham agido com o coração, mas não com a razão. Tinham ido pela emoção, mas não tinham ido com a razão. Não tinham parado para pensar e não se prepararam. E assim nós temos muita gente que se diz cristã hoje, mas que nunca, na verdade, se converteu. Mas que nunca, na verdade, Deus abençoe Débora, Deus abençoe Fernanda. Nós temos muita gente como aquelas virgens que só vão descobrir que nunca levaram Cristo a sério quando Jesus vier. Que nunca pararam para pensar
Eu sempre digo que existe um cristianismo sem razão, só com o coração. Há um monte de gente que se diz cristã ou cristão e que não imagina que até a vinda de Jesus Cristo, que no momento em que nós somos convidados para a festa do reino, para esse momento maravilhoso de estar com Jesus Cristo, que nós precisamos parar e pensar e dizer, olha, minha vida tem que estar mudada, minha vida tem que estar transformada. Eu tenho que conhecer o meu Senhor, eu tenho que conhecer qual foi o grande, foi que elas não sabiam o que deviam saber. É o que se chama na teologia de pecado de omissão. Elas já tinham visto muito casamento. Porque o casamento era tão celebrado que o rabino dizia o seguinte, os rabinos, que você podia até parar o estudo da Torá, da lei, para ir a um casamento. Então toda a aldeia era mexida. Então o casamento era a festa maior de uma aldeia, de um lugar. E aquelas mulheres estavam acostumadas a ver, mas elas não pararam para pensar, não pararam para se preparar. E por isso elas são chamadas de loucas, porque elas são convidadas para algo de tamanha envergadura, de tamanha importância, e elas não se preparam para tal evento. E nós temos muita gente que foi chamada, que ouviu o brado do Evangelho e que se tornou cristã, mas que infelizmente nunca parou para pensar. Ele vive de emoções, ela vive de emoções. Eles são mundanos, secularizados. Como é, pastor? São mundanos, secularizados. São filhos deste mundo. Pastor, explique isso aí direito. Porque é um cristianismo que não pensa, não muda. É um cristianismo que a vida não tem um breque, um pare, em inglês um stop. Em que as pessoas não param, elas entram no cristianismo e elas continuam com a mesma vida, só que com outra roupagem. E como assim, pastor? Vou dar alguns exemplos. São pessoas que elas lutavam contra as doenças, lutavam para se casar, lutavam para melhorar de vida, lutavam contra as forças espirituais, lutavam pelos filhos que estavam envolvidos com o crime, com as drogas, pessoas que moravam em lugares pobres, ou pessoas que eram ricas, que queriam seus filhos formados, que queriam seus filhos casados com quem eles queriam, que queriam que seus filhos dessem continuidade aos seus sonhos. Então um dia essas pessoas ouviram o seu evangelho, o chamado evangelho. O que se esperaria destas pessoas?
que elas parassem como as virgens prudentes e dissessem: rapaz, eu fui chamado, eu fui chamada para um mega evento. Eu fui chamado para encontrar o noivo. Então a minha vida tem que mudar radicalmente. Então eu tenho agora que estar à altura do convite. Mas muitos ditos cristãos não entenderam ainda. E eu quero crer, e procuro crer sempre do lado bom, que seja por falta de entendimento, não por maldade. Mas muitos cristãos ainda estão mundanizados, secularizados. Por quê? Vou lhes dar exemplos. Então as pessoas creem assim e elas entram no cristianismo. Mas o cristianismo parece que não entrou nelas. Deixa eu só tirar esse negócio daqui. Então o que acontece? É gente que vem e ele tem os seus sonhos, e aí ele vai para os templos, para os cultos, para as reuniões, para as adorações. Só que os planos deles ainda são os mesmos. É pedir a Deus o casamento dos filhos, é pedir a Deus a cura, é fazer uma semana da festa disso, daquilo, a queda das muralhas, a queda das doenças, a queda da miséria, a libertação do filho drogado. Eles continuam com os mesmos desejos, só que agora travestidos de cristianismo. Enquanto antes eles pediam a uma série de mediadores, ou buscavam em clínicas em outros lugares, agora eles só mudaram o meio para alcançar o fim. Porque o fim deles continua sendo a saúde, a melhoria na vida, a luta contra os seus inimigos, a vitória, o triunfo. E Jesus entra nessa história apenas como um ajudador, como alguém que faz eu ganhar a batalha contra aquele meu inimigo. Mas eu ainda continuo vendo-o como inimigo. Eu não entendi que Jesus disse que eu devo amar o meu inimigo. Eu ainda continuo. Você olha assim nas redes sociais, eu tenho andado muito pelas redes sociais, e você vê, a turma, o que me desejares eu te desejo, né? Está todo mundo se protegendo da maldade. Então o povo vai para a igreja e a busca, o anseio não é outro, é o mesmo. As pessoas vão para a igreja e continuam: Senhor, eu vim aqui para que o Senhor me cure. Senhor, eu vim aqui porque eu estou desempregado. Antes eu ia no Cine, mas agora me disseram que aqui o negócio é mais forte, mais fácil. Antes eu ia para o posto de saúde, agora eu venho aqui para a reunião. Antes eu ia levar uns passes, agora eu venho para a libertação. Então você vê que não mudou. Você vê que as pregações continuam as mesmas. Muitos líderes continuam pregando do mesmo jeito. Você tem que melhorar de vida, você tem que ser curado, então vem aqui. Então eles fazem uma liturgia, uma semana programada para atender esse tipo de pedido. Então você vai ver, mega festa. Então o povo estava acostumado com as festas, estava acostumado com comida e bebida. Então as igrejas continuam no cristianismo fazendo um monte de festa.
É festa disso, é festa daquilo, é festa daquilo outro. E aí o pessoal vai para essas festas e o último lembrado é Jesus Cristo. As pessoas se preocupam com a farda, as pessoas se preocupam com as penosas, as galinhas, para fazerem, né, as comidas, as pessoas se preocupam em arrumar o templo, as pessoas se preocupam com as lembrancinhas, as pessoas se preocupam com a liturgia, com a confecção de camisas, né, com o nome da igreja. As pessoas se preocupam com o pregador, as pessoas se preocupam com a entrada. Eu já vi a entrada de cada objeto, né, de arca entrando, as pessoas de paletó e com a arca. Eu digo, rapaz, esses sacerdotes aí não estão muito legal não. Eu fico pensando, às vezes dá vontade de rir, eu digo, rapaz, negócio para não combinar é a pessoa de paletó carregando uma arca, né, que alguém trabalhou muito, e o povo cansa, e o povo trabalha a noite inteira e não dorme. E você pergunta, o que estava fazendo? Pastor, eu passei esse final de semana, o negócio foi festa na igreja, e eu trabalhando para o reino de Deus. Quem foi que disse isso? Quem foi que disse que isso é reino de Deus? Mas a gente pensa assim. Aí a gente continua, deu para entender? A gente continua do mesmo jeito, só mudou que agora nós temos Jesus no meio. Então a gente continua buscando cura, a gente continua buscando um monte de coisa, mas a gente não parou para dizer assim, olha, como aquelas virgens prudentes. E aí quando Jesus voltar, a gente pensa que ele vai levar um monte de gente que foi para a igreja só atrás de cura, atrás de resolver problema do casamento, atrás de um marido, atrás de emprego, atrás de vitória contra o inimigo, seja o diabo ou seja o inimigo que o persegue humano. E gente que foi atrás de melhorar de vida, mas gente que não se preocupou com o essencial. E gente que não se preocupou com a mudança de caráter. E gente que, a semelhança das virgens prudentes, pensaram, olha, vamos pensar aqui. Antes, tem um livro do John Stott, Crer é Também Pensar, que eu aconselho. Então, elas pararam e pensaram, olha, rapaz, vamos refazer aqui tudo. O noivo vem numa hora inesperada, noivo que é noiva, que gosta de demorar. Quando ele manda o homem na frente avisar, ele já está em cima, já está chegando, então não dá mais tempo para mudar. Então nós temos que começar a mudar agora. Então na hora do convite a gente já tem que estar preparado. Então cadê as vasilhas? Então onde é que vende óleo? Então vamos moer bastante óleo, vamos pegar bastante azeite e vamos calcular, e se ele demorar? Mas quanto tempo ele pode demorar? Mas o que nós vamos fazer então? Vamos nos preparar para os imprevistos. Vamos estar preparados para o que acontecer até a hora da chegada. Ninguém sabe a hora da vinda. Então, como nós não sabemos, nós devemos estar preparados. Então, o cristão que foi regenerado, quando ele crê em Jesus Cristo, que ele escuta o chamado, ele começa a passar por um processo de transformação e de repensar sua vida. E de colocar as coisas no seu devido lugar.
primeira coisa que ele faz é ele desce do trono. A primeira coisa que ele faz é que ele desce do trono. Seja bem-vindo, Jorge. É que o verdadeiro cristão é aquele que diz: Senhor, por favor, assuma o controle da minha vida. Diga o que o Senhor quer que eu faça. Como eu devo ser. Então ele começa. Mas essa transformação inicia-se no dia que ele ouviu o chamado. E não quando alguém diz: olha, aí vem o noivo. Então nós começamos a pensar: rapaz, eu fui chamado por Jesus Cristo. Como é que está o meu caráter? Será que as pessoas olham para mim e elas veem em mim o fruto do Espírito? Será que eu estou sendo transformado, como diz Paulo, todos nós com o rosto desvendados, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem? Porque o objetivo aqui não é criticar ninguém, é pensar. Em que tipo de grupo nós estamos? Nós estamos naquele grupo que não pensa. No grupo do ativismo, onde a gente tem culto de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e depois ainda tem uma vigília. Onde a gente tem culto todos os dias, oração de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E a gente não tem tempo para pensar. Onde a gente tem 3 dias de festa, uma semana, festa disso, festa daquilo. Se não bastasse as festas já normais, inventam as festas de Israel. Então as pessoas correm de tal maneira que elas não têm tempo de fazer o que Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Então as pessoas nem imaginam que elas continuam do mesmo jeito. Que elas continuam supersticiosas. Que elas têm medo de gato preto, de filme de suspense. Que elas temem a sexta-feira 13. Que elas ainda têm mágoa dos outros, que ainda têm medo da inveja, que ainda veem o seu próximo não com olhares de amor, mas como inimigos em potencial, que ainda são rancorosos, que guardam mágoas, que têm ressentimentos, que não aprenderam ainda a amar, a perdoar, a conviver, a tolerar, a suportar. Por causa do ativismo, elas não têm tempo de parar para pensar. Então tem um monte de gente que nunca entendeu, que nunca compreendeu isso. Que ser cristão não é você vem no trem e continua no trem. O trem parou na estação, mas você nem parou, nem desceu, nem subiu, ficou lá sentado e o trem foi embora. Tem muita gente que pensa que ser cristão é isso. É você vir de uma vida, ouvir o chamado de Cristo e continuar na mesma vida, só que agora uma vida travestida de cristianismo. E como eu disse antes, a pessoa ia buscar a bênção lá no passe.
leva uns passos para ser abençoado. Agora ele vai para a oração, principalmente a oração do líder. Antes ele ia atrás de emprego com os políticos, com não sei quem, agora ele continua atrás de emprego, só que com Jesus. Antes ele não queria que o filho casasse com determinada pessoa. Aí ele fazia um monte de coisas. Mas agora ele vai para Jesus. Senhor, amarra. Antes ele tinha problemas espirituais, via vultos, via essas coisas. E ele ia para se proteger, botava ali um pé de peão, plantava uma determinada planta, principalmente aquela comigo ninguém pode, colocava os... Agora ele coloca o Salmo 91. Ele coloca a Bíblia aberta na sala, no Salmo 91. Antes ele dizia, credo em cruz, crê em Deus Pai. Agora ele diz, me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue, me cobre com o teu sangue. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Ele é o mesmo medroso, ele é o mesmo supersticioso. Está amarrado, está quebrado, ele não mudou. Ele apenas cristianizou seu paganismo. Ele ainda continua supersticioso. A pessoa diz assim, olhe, você vai pegar uma doença. Aí ele tem medo de praga. Ela tem medo de praga, ela acredita que praga pega. Então ela diz assim, o Senhor te repreenda, está amarrado, me cobre com o teu sangue, Jesus. Porque na verdade são expressões que estão dizendo, olha, eu acredito ainda em praga. Eu ainda sou supersticioso. Eu ainda não me sinto muito bem quando eu vejo um gato preto numa sexta-feira 13. E eu evito passar por debaixo da escada. Tem um monte de gente que você vai ver que não mudou. Que ele vai para o cristianismo e ele está orando lá e papai, pese a mão. E é contra uma pessoa da mesma igreja. O filho dele estava brincando lá e os meninos arengaram e uma ficou com raiva da outra e um ficou com raiva do outro. E aí se tornaram inimigos e estão lá louvando a Deus. Ó, quão bom e quão suave é. Hinematovil manain sevetahim gamya. Hinematovil manain sevetahim gamya. Hinematov sevetahim gamya. Hinematov manain sevetahim gamya. Isso quer dizer, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele está cantando lá, mas aí tá. Então são pessoas que não pensam. E que porque não pensaram, não mudaram. E a vida não foi uma parada para recomeçar tudo do zero. Não. Eles são tão ativistas que eles nem no evangelho eles pararam. Eles só pegaram o evangelho e trouxeram o evangelho para dentro da vida deles. E aí interpretaram o evangelho do jeito da vida deles. Eles não foram para dentro do evangelho. O evangelho é que se adequou à vida deles. Então agora você vai ver, é o culto da libertação. E tem um nome. É o culto da prosperidade. É o culto do triunfo. Então tudo tem nome. Isso mostra o que nós estamos buscando.
eu queria ver as festas assim. O culto da misericórdia, o culto do socorro, o culto da bondade, o culto do fruto do Espírito, o culto da maturidade espiritual. Então, pessoas assim não estão preocupadas com maturidade. Pessoas que não pararam, e não pensaram, e não meditaram, e não estudaram com seriedade os ensinos do Cristo, são pessoas que, como aquelas virgens, não levaram o chamado a sério, não entenderam o chamado. E porque elas não entenderam o chamado, elas nunca se prepararam. Elas nunca se deixaram modelar. Elas queriam a festa. E tem muita gente assim. Tem muita gente que o cristianismo dele é um cristianismo só de coração. Ele quer alegria. Ele quer fogo. Ele quer pular. Ele quer emoção. Mas ele não quer transformação, ele quer continuar do mesmo jeito, que se alegra aqui, se enraivece aqui, que é bênção lá e cá não é lá essas coisas. Pessoas que nunca foram transformadas, que nunca se sentiram pecadoras, pessoas que agora se acham superiores. Eles nunca descobriram o tamanho do seu pecado, nunca descobriram que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então que eles foram chamados e que isso é motivo de gratidão. Então não há a festa da gratidão, não há a festa do pranto, vamos aqui chorar, porque nós somos pecadores. Não há profundidade nos estudos. As doutrinas são rasas e muitas vezes discrepantes do que ensina a Bíblia. Eles não adquiriram entendimento, vão para a liderança para saber tudo. Ainda não aprenderam nada. São cristãos de cabeça vazia, são cristãos analfabetos bíblicos, porque nunca se prepararam. E quando Jesus vier, só vai confirmar o que eles são. Ou melhor, o que continuaram a ser pagãos, com o nome de cristãos. Pessoas que nunca pararam para se preparar, para mudar o rumo das suas vidas, que a vida continuou no mesmo rumo. Só que agora com roupa cristã, com Bíblia cristã, com música cristã, com templo cristão, no meio de cristão, mas o rumo é o mesmo. Os objetivos são os mesmos. Enquanto que as virgens prudentes são aquelas que pararam para pensar e disseram, e se ele demorar? A nossa preocupação é com o noivo, é entrar com ele. Mas nós não queremos agir só com o coração. Nós não queremos só a emoção. Nós queremos estar preparados, preparadas para tal ocasião. Então o cristão que se converteu de verdade é aquele que deu um breque e disse, Jesus, assume o comando. Qual as ordens? Vou ler tua palavra, vou estudar, quero saber o que queres, quero saber qual o teu projeto, porque os meus deixaram de existir no momento que eu te encontrei. Meu trem parou. Eu ia numa direção, o Senhor me chamou, eu desci daquele trem e estou entrando em outro, que eu não sei para onde vai ainda. O Senhor é quem está no comando do trem agora.
Agora é o Senhor que coordena, agora é o Senhor que dá as ordens. Então eu vou ver como é que eu devo ser agora, como é que é um cristão de verdade. Então você vai começando a se preparar para a vinda de Jesus. Você vai começando a pedir, Senhor, olha, Senhor, minha vida precisa ser transformada. Senhor, eu ainda não estou parecendo contigo. Senhor, tu disseste que nós vamos ser transformados na tua imagem. E eu olho para mim e me vejo tão diferente de ti. E me vejo sem perdoar. E aí a gente começa a ser honesto. E me vejo malvado. E me vejo ruim. E me vejo uma pessoa que a oração é uma vergonha. E me vejo um homem antropocêntrico, que ainda continua no centro. E me vejo que eu não parei, que eu continuo no trem. E eu quero mudar, porque eu estou em um novo trem, numa nova direção. E agora o Senhor é que diz, dobre aqui, entre ali. O Senhor agora é o meu GPS. E como o Senhor já deixou escrito, então eu não preciso ir atrás de ouvir lá na casa da fulana. Porque aquele que não pensa, aquele que não estuda, que não muda, não parou, ele continua do mesmo jeito. A pessoa está no mundão e aí ela quer saber o futuro, que as pessoas têm, ou quer saber como é que está a sua vida. Então ela vai lá na fulana das cartas e a fulana vai dizendo a vida dela. E aí a pessoa, e geralmente a pessoa volta de lá com um nó na cabeça. Porque a pessoa diz, eu vi um homem na tua vida. Aí a pessoa fica feliz se ela é uma mulher. Você vê que hoje. Mas aí a outra diz assim, quando ela está feliz, a outra diz assim, mas esse homem trará muita dor para a tua vida. Então a pessoa sai lá sabendo que vai aparecer um sapo encantado. E a pessoa sai de lá, mas sai com não uma pulga, mas um elefante atrás da orelha, coitado. Atribulado, sabendo que vai encontrar um parceiro, mas esse parceiro vai trazer, o preço vai ser muito alto. Assim, muita gente chega no cristianismo e aí ele quer saber, está com problema. Aí ao invés dele começar a estudar a Bíblia, dele começar a procurar saber quais são os ensinos de Jesus, as diretrizes de Jesus, como Jesus pensa, como Jesus age, como Jesus responderia aquilo ali, como Jesus faria. Não. Dizem para ele, rapaz, tem uma irmã ali que sabe de tudo. Rapaz, tem uma reunião ali que quando você entra, aí a pessoa vai na mesma facilidade. Ela diz assim, ali basta eu chegar e ficar calado. No máximo eu tenho que dizer assim, fala Deus, dá lugar a vasos. Mas esse negócio aqui de ler livro cansa. Rapaz, isso cansa a vista da gente. Esse negócio de ler a Bíblia, isso cansa. Então você vai começando a ver as diferenças. É que tem gente que vai amadurecendo e ela diz assim, espera aí. Você pode ter começado daquele jeito, percebendo assim, rapaz, o meu trem ainda continua na mesma direção. Mas chega um momento onde você pensa e você diz assim, olha, não vai mais na mesma direção, eu não sou mais o condutor é Jesus e eu sigo as suas orientações, e eu vou estudar a sua palavra, e eu vou ver o que ele faria, e a sua palavra vai ser o carro-chefe da minha vida, e eu vou gastar tempo, vai dar trabalho, mas eu vou gastar tempo. Então essa é a prudente. O louco é aquele que continua
sem parar, sem pensar, sem avaliar se mudou ou não. Se ele saiu daquele trem que ia na direção errada e entrou no trem da direção certa, ou se ele continua no mesmo trem, só que ao invés dele entrar no trem de Jesus, ele chamou Jesus para entrar no trem dele. Ao invés dele se adequar a Jesus e seguir os ensinos de Jesus, agora ele está ensinando a Jesus como é que faz o culto da vitória, como é que decreta para a geladeira ir parar lá na casa dele, como é que vence o diabo. Então ele não vai perguntar a Jesus. Ele agora lê um texto e ele interpreta do jeito que ele quer. E aí, quando as pessoas vão passando, o tempo vai passando, e assim como aquelas virgens foram adormecendo, a cada dia vai se aproximando o momento da vinda de Jesus. E aí o que acontece? Muita gente ainda não percebeu que apesar de ter 20, 30, 40 anos que frequentam um templo, de, entre aspas, convertido, que ele não mudou nada. Que ainda é o mesmo, essencialmente. Que ainda é o mesmo, que briga, que tem raiva, que tem ódio, que tem mágoa, que não perdoa, que briga por coisas mínimas, que é criança, que não amadureceu, que pensa do mesmo jeito. O tempo passou, mas ele não mudou. Então, quando Jesus vier, vai ser apenas uma constatação. Rapaz, eu nunca mudei. Eu nunca fui cristão de verdade. Enquanto outros vão descobrir que mudaram. Então, quando Jesus veio, aí as insensatas disseram, dai-nos do vosso azeite. Elas disseram, não. Não, porque nós ainda temos que ir buscar a noiva e vamos para a casa do noivo. E nós não sabemos onde é a casa. Agora quem comanda é ele. Agora a direção está nas mãos do noivo. Então agora, até agora a gente estava esperando. Mas a partir de agora, quem dirige, quem diz o caminho, quem diz as paradas, agora ele vai na frente com a noiva, o pessoal vai se cumprimentando, o pessoal vai falando, vai desejando, vai abençoando. Então nós não sabemos quanto tempo isso vai demorar. Então, olha, nós não queremos que falte azeite. Então, agora o homem está aí, o homem chegou, e agora o momento que a gente se preparou tanto chegou, e não é agora, aos 45 minutos do segundo tempo, que nós vamos perder a partida. Então, agora vocês vão lá comprar. Já que vocês não pensaram, já que vocês não trabalharam para fazer isso, vocês não se prepararam para isso, talvez ainda esteja algum lugar aberto. Né? Naquela época ainda não tinha o lockdown, então talvez ainda esteja alguém aberto. E elas foram comprar. Tem muita gente que vai perceber que nunca se converteu, que nunca mudou, que os valores não são outros, quando Jesus voltar. Vai descobrir que o que Jesus queria não era o que ele fez a vida inteira. Que o tipo de cristianismo que ele praticou não era o que Jesus esperava. Que o que Jesus esperava era encontrar um homem transformado, não um homem de paletó. Que era uma palavra no coração e não uma Bíblia debaixo do braço. Que era um ser humano com a essência cheia do Espírito, habitada pelo Espírito. A imagem e semelhança de Jesus com longanimidade, bondade, benignidade, amor, alegria, paz. Com domínio próprio, com fidelidade, com mansidão.
Pessoa que as pessoas olhavam e ficavam impressionadas com a transformação. Pessoas que eram dirigidas pelo Espírito Santo, guiadas pelo Espírito, que estavam em completa submissão a Deus e que viviam com a razão, que não estavam movidas pela emoção, que estavam sabendo da tamanha chamada e que estavam se preparando para honrar tamanha chamada. Então a pergunta que eu quero fazer hoje é se nós estamos procurando honrar, porque nós jamais vamos poder pagar a vocação que Jesus nos fez. Se nós estamos, porque Ele nos chamou para mudar de vida e não para continuar a velha vida e vesti-la com roupas cristãs. Não, mas Ele nos chamou, e Paulo compreendeu isso quando disse: despivos do velho homem e revestivos do novo. Então a grande pergunta é: será que eu entendi o chamado do Cristo? E eu me despi do velho homem, e eu desci do antigo trem, e estou em outra direção, com Jesus no comando, guiado pelo Espírito, crescendo, sendo transformado dia após dia, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Porque nós somos transformados pelo Espírito, de glória em glória, na mesma imagem. Será que nós estamos sendo transformados pelo Espírito? Será que nós estamos crescendo, amadurecendo, entendendo? Porque à medida que você vai crescendo e amadurecendo, você vai entendendo. Quando você é menino, você não entende seu pai. Minhas filhas, eu não tinha dinheiro para levá-las ao shopping e fazê-las passearem naqueles carros de bater, naquelas motos. Eu só tinha o dinheiro do ônibus. Então eu levava ali, porque eu tinha que passear com elas, num shopping bem antigo aqui da cidade, um dos primeiros. Então eu levava minhas filhas, e lá o máximo que eu podia era comprar um sorvete, e às vezes um sorvete para 3. E ainda tinha que pedir uma lambida. Então, quando parava, todo mundo saía, eu pedia à moça: moça, deixa eu colocar elas dentro do carrinho para eu tirar uma foto. E aí elas choravam e muitas vezes diziam: pai, eu quero andar. Mas elas não entendiam que eu não tinha dinheiro, que eu já estava fazendo o máximo que eu podia, que era levá-las a um shopping. Mas aí quando elas cresceram, e hoje são todas mães, elas entenderam, elas disseram: rapaz, o pai fazia tudo por nós. Mesmo sem ter dinheiro, só com o dinheiro do ônibus, ele ia. E então elas contam para minhas netas. Então, quando você vai amadurecendo, você vai começando a compreender a Bíblia, compreender a vida com Deus, e você começa a descobrir se o seu cristianismo está indo no rumo certo ou não. E aí você começa a descer do trem e pegar outro trem. Você começa a andar em vida diferente. Você começa a se preparar, você começa a usar a cabeça, a pensar e dizer assim: não tinha parado para pensar. Meu trem não parou. Jesus pulou dentro. Mas aí agora tem um momento onde o Espírito Santo faz a gente amadurecer, faz a gente crescer, e aí ele dá uma pisada no freio assim, que tudo que é vagão bate, é um barulho medonho, a gente acorda, a gente desperta,
Aí a gente percebe que a gente, mesmo estando dentro de igreja, mesmo sendo filiado, batizado, mesmo estando a par de tudo que acontece ali, a gente ainda está dormindo, cochilando, e a gente não mudou nada. E a nossa lâmpada vai apagar, e não vai dar tempo para a gente chegar lá. E a gente vai querer mudar quando for tarde demais. A gente vai entender que precisava mudar quando for tarde demais. Assim como aquelas virgens que foram tentar comprar. Ninguém consegue vida cristã de última hora, meu amigo. Não tem nenhum lugar que venda vida cristã, santificação, transformação de última hora. Transformação é algo que começa no momento que você aceitou e que culmina quando disserem assim, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Aí você já sabe, pronto. Todo esse tempo de preparação, chegou a hora. E aquelas, quando vieram, a porta já estava fechada. Muita gente vai descobrir que parece cristão, mas não é, quando for tarde demais. Então está na hora de você examinar. Se você parou o trem, entrou no trem de Cristo, e aí mudou tudo radicalmente, e aí não é mais a sua vontade, não são mais os seus desejos, não é mais o desejo do mundo, você não pensa mais igual às pessoas do mundo, os seus sonhos são sonhos diferentes, você sonha em servir, você sonha em ganhar almas, você sonha em mudar, você sonha em ter um novo caráter, você sonha em juntar riqueza celestial. Então isso indica que você mudou, você quer conhecer a Jesus Cristo, você não é um estudante de Bíblia, você é um estudante da Escritura para saber qual a vontade de Deus para a sua vida. Então, quando Jesus vier na parousia, quando o noivo vier, só vai constatar que existia um povo que foi chamado, mas não deu bola, nunca ligou, e existia um povo que foi chamado, desceu do trem que ia, e pegou outro trem, e agora quem está no comando é Jesus Cristo. E que ninguém consegue se preparar de última hora. Então, eis o noivo. Jesus, porque muita gente pensa, é o fim do mundo, Jesus volta. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei se ele volta hoje, eu não sei se ele volta daqui a 1000 anos. Ixi, pastor, eu não sei se ele volta daqui a 1 milhão de anos. O que eu quero é estar preparado para quando ele voltar. E se ele voltar depois que eu morrer, eu quero morrer tendo sido transformado pelo Espírito Santo na sua imagem. Que se ele demorar e eu cochilar, mas que quando eu acordar, eu possa estar preparado. Que no dia da ressurreição, que eu possa despertar e Deus dizer, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Tem muita gente preocupada com a vinda de Jesus, mas não está preocupado em se está ou não pronto. Quando a nossa preocupação não deve ser em se Jesus vem antes, durante ou depois da grande tribulação, se vem agora ou daqui a 10.000 anos. O que nós temos que estar preparados é para que ele venha agora, venha daqui a 10 anos, venha amanhã, venha hoje à noite, ou venha daqui a 100 anos, quando eu já tiver só os ossos. Mas quando ele disser, ressuscitai, que eu possa levantar e ele dizer, eis um homem. E ele dizer para você, eis uma mulher. Eis alguém que se preparou. Eis alguém que desde o início tomou outro caminho. Mudou
realmente de vida. Eis alguém que não me chamou para o trem dele. Eis alguém que desceu do trem que ele estava no comando e entrou no meu. E nós começamos uma longa jornada. Estamos chegando em casa. Que Deus abençoe. Medite, pense. Deus abençoe. Você tem cabeça. O Espírito Santo habita em você. Fique com Deus. Hoje à noite haverá aula. E se essa palavra falou ao teu coração, então compartilha aí. Compartilha com os teus amigos. Coloca no teu Face, no teu WhatsApp. Coloca em todas as tuas redes sociais. Vamos divulgar a palavra do Senhor. Que Deus possa nos transformar. Que nós possamos ser daquelas virgens prudentes. E que a gente possa dizer, Espírito Santo, me transforma. Dia após dia. Espírito Santo, eu estou longe de ser a imagem de Jesus. Mas eu quero ser transformado, Espírito Santo. E se você quer pensar, estudar a Bíblia, ter ajuda no estudo das Escrituras, nós criamos um seminário. Você manda uma mensagem para esse seminário e se inscreva. 9203-7604, onde você vai ter informações, estudos da Palavra de Deus. Né? Às terças e quintas, aqui também e também ficam postados no meu canal, e a segunda e a quarta segunda de cada mês, onde nós estamos estudando devagarinho a Palavra de Deus. E você pode crescer, amadurecer. E eu encontro pessoas que, durante as aulas, estão mudando de vida, estão mudando de rumo. Eu tenho um obreiro que estuda da África, e ele muitas vezes está aqui, é o Pedro Zanunga, ele de Moçambique. E lá ele descobriu que para ser um missionário lá exige-se que a pessoa tenha uma formação acadêmica em teologia. E aqui no Brasil nós temos uma multiplicidade de igrejas e de pessoas que não têm preparo. E se eu tenho uma liderança que não tem preparo, como é que essa liderança vai me preparar? Como é que as pessoas vão ser apresentadas a Jesus, como disse Paulo, como uma noiva, sem mácula nem ruga, se a liderança não sabe como tirar as máculas, como tirar as rugas, como preparar essa noiva? Então eu preciso estudar, eu preciso aprender. E se você quer se matricular, manda uma mensagem para 9203-7604, que já está aí, a irmã Regina colocou, com o nome e o endereço de um e-mail. E aí você vai acompanhar as aulas ou aqui, às 20 horas, terça e quinta, segunda e quarta segunda, ou pelo canal no YouTube. Mas você tem que estar matriculado. Você vai receber o material e veja lá as aulas. Você vai crescer. Que Deus abençoe você. Irmãos, eu tenho passado por tanta luta na minha vida. Eu estou com 57 anos. Vou fazer 58 em outubro. E eu aceitei a Jesus com 20. A gente casou, eu e a Cecília. E Deus me chamou sempre para estudar. Sempre. Apesar de muito pobre, mas Deus me chamou sempre para estudar.
E desde que eu me converti, eu tinha um anseio, um sonho de estudar. E hoje eu vejo o que eu ganhei, onde Deus me levou através dos estudos. E aí, se você me visse aqui, passasse um dia, você ia ver que a maioria do meu tempo parece que é aqui, neste escritório, diante deste computador, lendo os livros que eu baixo em PDF, meditando, procurando aprender e descobrindo, e procurando mudar, e procurando ser um instrumento de bênção para a sua vida. Então você que não é cristão, você vai deixar para preparar-se quando Jesus voltar e aí encontrar uma porta na cara? Mas você pode começar hoje se arrependendo, crendo em Jesus como seu Salvador e deixando o Espírito começar a transformar você na imagem de Jesus Cristo. Descendo do trem da sua vida, saindo do comando e pegando o trem de Jesus Cristo e indo em outra direção pela fé, confiando que Ele tem a melhor vida para nós, confiando que Ele sabe, porque a descrença, ela diz assim, escute, a voz da descrença diz assim, eu sei o que é bom para mim, eu sei qual é a mulher que vai me fazer feliz, eu sei o tipo de vida, eu já sei, eu só preciso de Jesus para fazer o que eu sei. Mas a fé, ela diz, Senhor, eu imagino que a felicidade seja por aqui. Mas eu cheguei à conclusão de que quem sabe mesmo o que é bom para mim é o Senhor. Mesmo que a princípio não pareça. Mas a fé me diz que se eu confiar no Senhor, o Senhor vai me dar a vida que eu sempre sonhei. Ou uma vida que eu nem imaginava que existia. É assim que a fé diz. Então, responda a Deus em fé hoje. Volte-se para Ele onde você estiver. Não importa o que você já fez, arrependa-se. E creia em Jesus e diga, Senhor, toma o comando da minha vida. Você que está desviado, se reconcilie com Ele. Você que estava vivendo loucamente, pare, pense, dê um stop, saia do trono e deixe Jesus ser o maquinista da locomotiva da tua vida. Deus abençoe. Até a noite, em nome de Jesus.